Cristiano Lemos da Silva, de Curitiba, Paraná. Uma vez instalado o complexo de culpa, quais as atitudes melhor nos colocam no caminho de vencê-lo? Boa pergunta, Cristiano. É uma pergunta sobre um assunto padrão, angustiante para muitas e muitos de nós, sobre a maneira nós que somos buscadores sinceros da luz, ou buscadores sinceros de ser cristãos e cristãs. Como distinguir, vou colocar dessa forma, complexo de culpa. Você nem colocou assim, mas eu já vou abrir dessa forma. Porque é muito comum que nós ou barateemos a situação, a experiência que é necessária à nossa melhoria íntima, de reconhecer que erramos e que, a partir do reconhecimento do erro, nos arrependamos. Arrependimento vem de uma expressão que significa ter uma pendência, pecado que significa errar o alvo, ter o sentimento de pecaminosidade, de falibilidade humana, é imprescindível para uma atitude íntegra, no sentido de integridade interna. Começa com a honestidade psicológica, como se fala, uma honestidade para portas adentro da nossa alma, para que nós possamos ser, então, decentes, dignos, íntegros para fora com outras pessoas. Senão a gente mistura tudo. Então, ter esse reconhecimento, errei. Sentir culpa é típico de quem não é psicopata. As pessoas que dizem, e às vezes é considerado bonitinho, não tenho culpa de nada, não me arrependo de nada, faria tudo a mesma coisa, da mesma forma, se voltasse um tempo, essas pessoas ou estão mentindo para fora, ou estão mentindo para dentro, ou se estiverem sendo sinceras, estão loucas, ou não evoluíram nada em todo esse tempo. É da natureza humana que nós alarguemos o nosso nível de lucidez, aprofundemos nossas percepções e, por conseguinte, enxerguemos falhas onde nós não enxergávamos antes. Então, o que se deve fazer em relação a essa experiência de sentir culpa é transformar em sentimento de responsabilidade. É quase um chavão, a gente repete com frequência, mas é sumamente importante. Nós precisamos mobilizar forças para que depois de perceber o erro, o que é que eu posso fazer para reparar o erro que eu cometi? Se alguma coisa foi feita e realmente está errado, porque há manipulações de culpa, há pessoas que nos instilam culpa para poder exercerem poder sobre nós, é isso que os proponentes críticos de eliminar a culpa, se nós eliminar, vou repetir, só não sente culpa quem é psicopata, só os sociopatas não sentem culpa, que é diferente do que o Cristiano chamou a atenção, o complexo de culpa. O complexo de culpa, o Espírito de Deus faz uma fala interessantíssima sobre isso, que é a voz do mal que mais se parece com a voz do bem. Vejam que situação paradoxal. A culpa, no primeiro momento, é sinal de a pessoa ter consciência. Se não sente culpa, tem um distúrbio moral. É quase uma besta, um monstro. Uma pessoa que não sente culpa de nada, não tem consciência, não tem sentimento. É pior que um animal. Porque o animal, pelo menos, é primitivo, não tem discernimento, não tem responsabilidade. E nós convivemos com psicopatas. Estudiosos oscilam em dizer que entre 1 a 3% da população, psicopatas e os antissociais, que são quase psicopatas, os borderline, que são semelhantes. E essas pessoas podem ser muito amáveis, muito agradáveis, muito simpáticas, porque elas não têm sentimentos. E algumas delas treinam desde cedo a mascarar o que elas realmente estão pensando. A gente associa psicopata a pessoas violentas, a pessoas aos assassinos seriais. E poucos são violentos. A maior parte é extremamente lógica, rigorosamente, como posso dizer, meu Deus, preocupadas em desenvolver uma encenação que agrade ao máximo número possível de pessoas e seja tudo sempre conveniente para elas, e evitem problemas e sejam felizes, e ganhem o máximo em tudo em que entrem. E aí onde entra o que os espíritos pedem para falar. Creio que a questão de psicopatia seja o extremo de um espectro, que do outro lado nós temos, nesse extremo espectro, uma compaixão extrema que nós chamaríamos de santidade. E seres humanos normalmente estamos entre esses dois extremos, psicopatia e compaixão. Porque se algumas pessoas forem ler sobre psicopatia, eu vou começar a achar, eu acho que eu tenho alguns traços.
Algumas pessoas ficam assustadas, já vieram falar comigo, eu acho que eu tenho um traço de psicopatia. Diz, não, se tranquilize, você não é psicopata não. Tem uma série de sinais claros que indicam que a pessoa é psicopata. Alguns de nós convivemos com psicopatas sem perceber. Inclusive, há uma especulação bem embasada de que o cérebro dos psicopatas é diferente. Eles têm deficiências em uma região nobilíssima do córtex cerebral que faz com que uma parte da humanidade deles não exista. As pessoas confundem, inclusive já vi certos meios religiosos trocarem psicopatia com psicose. Fulano é um psicótico, é um psicopata. Psicose é loucura, é um distúrbio cognitivo grave, que pode ter bases neurofisiológicas ou não. Psicopatia é o, como se chamou pela primeira vez em 1835, loucura moral. A pessoa tem uma percepção, em termos racionais, claríssima do mundo, mas ela simplesmente não tem sentimentos, não sente culpa, não se arrepende por nada. Então isso que é dito como uma coisa bonitinha, né? Eu não sinto culpa, como se fosse eu sou uma pessoa super legal. Olha, sempre faço as coisas certas, por isso eu nunca me arrependo de nada. Você está falando sinceramente ou você tem um distúrbio? Você é ignorante o bastante e mente dizendo que não se arrepende? Algumas das pessoas eu creio que mintam, estejam só dizendo, eu não sou acessível a ser manipulado por você. Isso é bom. Religiões manipulam culpa das pessoas. Movimentos políticos às vezes manipulam culpa das pessoas, menos, as religiões mais, os maus religiosos. Familiares e cônjuges manipulam culpa. Você não vai matar sua mãe. Cuidado, papai, você não vai me dar isso. Carinha de criança pidona para pai e para mãe, chorando, eu quero, mamãe, papai. Como é difícil, né? Desde criancinhas, nós somos condicionados a nos beneficiar manipulando pessoas, ser bons moços e boas moças. Então nós temos que estar autocríticos, é bem importante que a gente veja isso. Sim, enxergar quem são os realmente perigosos psicopatas manipuladores. As pessoas que não têm nenhuma preocupação em invadir o espaço alheio, mas em se beneficiar em prejuízo de terceiros, não necessariamente sádicas, não necessariamente criminosas, não necessariamente com intenção de prejudicar, mas assim, não dando a mínima se estão prejudicando ou não, não têm sentimentos. Temos que nos proteger dessas pessoas, mas o mais importante em termos espirituais é desenvolvermos autocrítica. Onde é que eu estou falhando com empatia? Se não chegamos àquela compaixão extraordinária dos santos ou das santas, mas ter um pouco de sentimento de se colocar no lugar do outro, da outra. E todas as religiões e filosofias, todas as tradições espirituais dizem que esse é o caminho. Fazer ao próximo, gostaríamos que nos fizessem, até chegarmos àquela suma essência que Jesus pediu, amar o próximo como eu vos amei. Aí é extraordinário. Para os iluminados, as iluminadas, que amar o próximo com total esquecimento de si, com disposição a sacrifício pessoal, nós vemos isso aqui ou ali acontecer, com relativa frequência, na minha opinião. Principalmente quando alguns instintos e algumas convenções sociais ajudam. Por exemplo, a paternidade e a maternidade. Alguns pais e mães, sinceramente, se sacrificam por seus filhos e filhas. Isso não é incomum. Mas é como disse, os instintos estão ajudando. Tem a genética, são meus filhos, são minhas filhas, ajudam, mas nem todo pai e mãe tem o espírito de sacrifício. Lembrando, falei acho que recentemente isso, a origem etimológica da palavra sacrifício, sacer, do grego sagrado, sacrificar é sacralizar-se. Aquilo que Jesus fez na cruz, o martírio, é o inverso completo moral e espiritual do suicídio. Entregar sua vida a serviço da vida de milhões de pessoas, bilhões, no correr de Evos, que estamos ainda no início desses tempos, na minha opinião, como cristão. Não é isso? As pessoas podem discutir quem não for cristão ou cristão. No Brasil, como quase todo mundo é cristão, dos que são espiritualistas de algum modo ou respeitam Jesus, não cria com muita controvérsia. Mas é bom que a gente lembre, é nossa opinião, como cristãos e cristãs. Eu tenho uma convicção profunda de que nosso Senhor Jesus é a voz da verdade para a terra. Quanto mais velho fico, mais percebo isso. E espero que eu continue nesse processo, para entendê-lo melhor. Então, mas quando nós vivermos situações difíceis, estou com culpa. Não sei exatamente o quanto de responsabilidade eu tenho no processo. Tem um pensamento antigo
se não me engano, zen budista, não vou me recordar exatamente a origem, que diz o seguinte: o ignorante, o tolo, culpa o outro. O discípulo da verdade culpa a si mesmo. O sábio não culpa ninguém. Vejam que interessante. Chega um momento em que nós estamos suficientemente isentos, em termos emocionais mesmo, falando em termos emocionais, nos distanciamos da situação, nos abstraímos das nossas opiniões e do que estão dizendo sobre o que aconteceu. E a gente consegue enxergar com relativa objetividade, é relativa, nunca é completa, com relativa objetividade e dizer, há tantos fatores envolvidos, que quem é mesmo culpado pelo que aconteceu? Há tantas variáveis envolvidas. Uma tragédia acontece. Vamos imaginar uma coisa que a gente abomine, um ato terrorista. Uma pessoa surta, já deve ter traços de psicose e traços de psicopatia. Se fosse realmente só psicopata, não haveria o impulso de se suicidar. Quando a pessoa se mata logo em seguida, é sinal de que ela tem um sentimento de culpa forte e ela não suportaria conviver com aquela memória. Ela acha, essa pessoa, que se matar, não só não vai sofrer consequências, porque pelo pensamento que a gente tem, é que a pessoa está fugindo de consequências. Não, mas muitas vezes é que não vai suportar a culpa. O criminoso passional, que mata o cônjuge e se mata em seguida, está movido por uma espécie de volúpia criminosa, a pessoa fica com a mente embaçada, embaralha as emoções, os pensamentos e arrastada essa pessoa muitas vezes por agentes tenebrosos. Cada religião dá um nome, demônios, diabos, obsessores, não interessa. Esses assédios de forças tenebrosas que entram em sintonia com aspectos destrutivos e autodestrutivos da pessoa criminosa. Não existe isso de foi uma força do mal que me tomou. Nós somos responsáveis por tudo que fazemos e dizemos, ainda que percamos a consciência. Mas existem essas forças que potencializam o nosso lado pior. Peguemos uma pessoa como essa, tem tantas variáveis envolvidas. A família, o desprezo das pessoas, um sistema consumista, idólatra do sucesso, a ideia de que ou você é um bem-sucedido, uma pessoa de sucesso, ou você não é nada, não vale coisa nenhuma. Um fenômeno que está se alastrando, quando começou-se a falar sobre isso só no Japão, dos jovens que estão se trancafiando, jovens e homens até quase da minha faixa de idade, alguns com mais de 40, trancados em seus quartos, só se comunicando com o mundo por eletrônicos, às custas de seus pais, fugindo do mundo pela vergonha de serem fracassados. Começou no Japão e está tomando conta do mundo todo esse fenômeno. Situações gravíssimas estão por vir. Os empregos desaparecendo, com as tecnologias avançando muito mais rapidamente do que nós podemos organizar social e culturalmente. Vivemos uma era de desafios complexíssimos. E em situações complexíssimas, não vamos esperar respostas fáceis e rápidas. E eu sou, apesar disso, muito otimista. Porque a espiritualidade superior existe. Porque Deus existe. E põe o dedo no suspiro. Os neomalthusianos e todos os pessimistas de todas as ordens, estamos aí com os ecossistemas à beira do colapso. Aí as pessoas mais conscienciosas sentem culpa, aí pegam um lixinho, aí a culpa aí no bom sentido, alguém jogou um lixinho, eu pego o lixo que a pessoa lançou na areia da praia, coloco no lixeiro público. Esses movimentos que, não para a gente se parabenizar ou se sentir uma pessoa santa, mas para a gente se sentir consciente, responsável, em termos ecológicos, sociais, políticos, espirituais, dentro ou fora das religiões, mas sempre com uma atitude humanista. Hoje, o que a gente pode chamar a atenção sobre essas situações complexas demais, creio que a gente poderia se reportar à necessidade que hoje nós temos que viver, o que um grande pensador do século XX, eu espero que eu não me atrapalhe com as datas, precisa dizer isso, aí então os espíritos. Você se lembra? Lembra? Então diga. Porque então as ideias que não têm dados checáveis vão ficar mais valorizadas. Estou entregando o jogo para vocês, viu? Não precisava, todo mundo tem internet. Tinha uma pessoa próxima a mim nos anos 90 que disse que meu apelido que criaram na época era Benjamin Internet.
E ela dizia que não precisava de enciclopédia e dicionário. Relaxava e eu comecei a não responder nada. O que significa essa palavra, ter um dicionário? O que significa isso? Vai a enciclopédia. Ela, você é egoísta, está guardando conhecimento para você. Não. Você tem que desenvolver a capacidade de pesquisar por si próprio. Isso é memória, está aí acessível para todo mundo. Agora, é importante que não seja só memória, mas que entrelacemos o conhecimento, que tenhamos uma visão geral. Então, voltando ao que nós estamos precisando urgentemente. Um grande pensador, Thomas Kuhn, que viveu entre 1922 e creio que desencarnou em 1996, viveu isso. Ele não chegou a completar 74 anos, que eu me recorde, ele desencarnou com 73. Ele escreveu um livro seminal, recomendável enfaticamente, não só por mim, mas já vi muitos autores recomendarem também, A Estrutura das Revoluções Científicas. Nós temos uma visão linear. Ele falou sobre as revoluções científicas. Nós precisamos de muito mais do que revoluções científicas. Nós precisamos de uma revolução que seja científica, cultural, social, humana. Nos estudos dele, ele considerou a presença de valores no pensamento científico. Indiscutivelmente, existem. Os cientistas têm pressupostos de verdade. Nós temos a ilusão na nossa cultura científica de que a ciência é a fonte da verdade. Ciência é fonte de leitura, coleta e interpretação de dados. Dado, informação é diferente de conhecimento. Dado é diferente e informação é diferente de cultura. Cultura é diferente de sabedoria, que é a aplicação desse conhecimento. Então nós precisamos mais do que... A gente tem imagem, voltando ao raciocínio anterior, de que o conhecimento é linear, só o campo científico. Então nós temos uma ciência, mais dados vão chegando, novas pesquisas, vamos depurando, tornando mais precisa a informação naquela área, cada vez vamos nos certificando mais exatamente do que estamos estudando ou sobre o que estamos estudando. Não é assim. Por um tempo a ciência funciona assim, entre os grandes ciclos de ruptura paradigmática. Ele criou esse conceito. É muito usado, né? Mas não se atribui o crédito a ele. A mudança de paradigmas é muito mais do que só preconceito. Mudança de paradigmas é a gente rasgar um véu da realidade. É a gente ter um modelo representativo da realidade completamente diferente do que existia antes. Aquilo que aconteceu no início do século passado, do século XX mesmo, a gente ainda se atrapalha, século passado é século XX, né? Eu estou me acostumando, gente, que ainda sou um cidadão do século XX. Passei 30 anos lá e só agora 19 cá. Enquanto o passado, 2030, estiver encarnado, estivesse presente, então eu vou ser mais um cidadão do século XXI, do século XX. Quando a física quântica, a física de subpartículas, começou a dizer um monte de coisas como, não só a física quântica, mas também a física, a astrofísica, em que trabalhou Albert Einstein. Quando se fala de física, as pessoas misturam tudo, né? A ciência do infinitamente grande com a ciência do infinitamente pequeno, no campo da física apenas falando. E Einstein era determinista. Einstein tinha limites paradigmáticos. Ele estava preso à ciência newtoniana cartesiana. E tanto é que ele discutiu com os físicos da escola de Copenhague, assim chamada, que é liderada por Niels Bohr, gênio extraordinário. Quando Locke lançou a teoria da relatividade, aí os jornais anunciaram, ninguém estava entendendo Einstein. E ele estava provando tudo matematicamente. Então o que se publicou foi só Einstein e o seu rival, só mais uma outra pessoa o entende, o seu rival que discorda, que era Niels Bohr, e dizia por que estava discordando. Então Einstein trouxe aquela frase famosa, Deus não joga dados. Agora vejam só, ele não acreditava em Deus, né? Então, era um pouco limitado mesmo. Inteligentíssimo aqui, mas às vezes falta inteligência cá. Um outro inteligentíssimo da nossa geração, mas geração quero dizer porque nós conhecemos, né? Nessa época, estava encarnado enquanto quase todos vocês, acredito que todo mundo estava encarnado, porque ele morreu recentemente. E Stephen William Hawking, ele acreditava em Deus enquanto estava casado com uma mulher que acreditava em Deus. Aí ele rompeu, teve uma crise com o casamento, foi dizer a público que Deus não existia, estava com raiva da esposa. Então a mãe dele disse, cuidado com as asneiras que ele diz, eles bobagem como todo mundo fala bobagem. E há grandes gênios, não é? Eu citei Penrose recentemente, que está encarnado falando sobre propósito.
um físico na área de astrofísica no mesmo quilate, o mesmo nível de Stephen Hawking, mas não estava numa cadeira de rodas, parecendo aquela imagem. É marketing, né, gente? Não foi voluntário, mas ele é só um cérebro. Ele está na cadeira de rodas lá, só se comunica com 2 dedinhos. Então, que coisa linda. Então, a pessoa sendo arrastada, carregada e sorrindo, as pessoas, é santo, é santo, é santo, é santo. Se a pessoa estiver saudável, se for bonita, se for rica, se for bem-sucedida, que pecado imperdoável. Nossa cultura é horrível, não é? Somos mesquinhos, invejosos e não reconhecemos. Tanto é que as pessoas falam muito, nossa, vai às vezes para um médium ou uma médium mal inspirada ou mal inspirada, às vezes nem está querendo enganar. Estou vendo pessoas que têm olho grosso, olho grande, sua vida está um problema, aí tem muita gente invejando você. Aí então, normalmente as pessoas que atribuem todos os seus problemas à inveja são pessoas que estão procurando desculpas para seus erros e suas falhas. Procurem ver se alguma pessoa bem-sucedida em qualquer área científica, empresarial, política, religiosa diz: meu problema, a inveja das pessoas. Inveja faz mal qualquer emoção negativa. Mas o maior mal é a nossa abertura a transferir responsabilidade. Voltando à questão da culpa e responsabilidade que Cristiano provocou, lemos. Transferir a responsabilidade para terceiros. Assumir integralmente a responsabilidade, não a culpa, pelo que acontece em nossas vidas, nos traz poder, que autores que dizem, o poder sobre nossas próprias vidas. Que autores que comentam a história de karma e dizer que nós somos culpados por tudo que acontece na nossa vida, sobrecarrega as pessoas, isso é injusto. Não, isso nos recupera poder, empodera, como se está utilizando, com início os linguistas e os especialistas em português estavam incomodados, mas não tem como traduzir de outra forma. Esse neologismo, esse estrangeirismo do empoderamento é perfeito. Nos empodera. Eu sou responsável por minha vida. Se eu sou responsável por minha vida, eu posso, dessa forma, solucionar meus problemas. Se eu digo que o outro é culpado, eu transfiro o poder para o outro. Eu não tenho jeito para dar, eu sou vítima. O complexo de vítima, muito próximo do complexo de culpa, são traços característicos da criança interior, da psicologia de uma criança. Pessoas com mente muito elaborada, pessoas muito instruídas caem nessa esparrela. É muito fácil a gente escorregar nisso.